Boa noite, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, para juntos buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Que tema maravilhoso! O Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo é sem dúvida a nossa mais urgente necessidade, e é por isso que estamos aqui. Nas vigílias passadas, as duas que estivemos juntos aqui, oramos por pessoas, intercedemos, e temos visto a operação de Deus, temos visto Deus agindo para abençoar pessoas. Na vigília passada, por exemplo, eu mesmo aqui pedi oração e oramos juntos por duas pessoas especiais para mim, que é o irmão Enoque e o irmão José Roberto. E eu quero testemunhar aqui, como fiz na vigília passada em relação à irmã Maria Helena, por quem também tínhamos orado. O irmão Enoque estava numa situação muito difícil de saúde. Na verdade, era uma situação, um prognóstico terrível para a situação dele. E em resposta à oração dos irmãos, e eu tenho certeza de vocês que estavam acompanhando a vigília, que se uniram a outras pessoas e oraram por ele, ele recebeu um diagnóstico muito positivo, na verdade uma cura ele recebeu pelo poder de Deus em resposta às orações. Então eu quero testemunhar aqui desse milagre na vida do irmão Enoque em resposta à oração que fizemos aqui. E eu quero convidar você a continuar orando pelo irmão José Roberto. Ele vai fazer ainda uma operação e ele precisa da bênção de Deus. Então, nesse momento, mais uma vez, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está, porque nós vamos interceder por pessoas, e eu quero fazer um pedido que eu tenho ouvido as crianças fazerem. A minha filhinha, tem uma filhinha, Ana Clara, de 8 anos, e ela está assistindo as aulas pelo aplicativo Zoom, e de vez em quando a gente ouve os pedidos de oração que as crianças fazem na escola, e está na escolinha sabatina. De vez em quando eu ouço alguma criança e ela também fala assim: que Deus mande o Covid embora do mundo. E eu estou vendo essa oração muito singela e muito especial que as crianças estão fazendo, e eu gostaria de convidar você também a fazer essa oração infantil. Que Deus mande o Covid embora do mundo. A gente já não aguenta mais essa doença, a Covid-19, que realmente está trazendo muitos malefícios. Claro, na verdade, Deus aproveita todas as situações e nós temos sido abençoados de outra maneira. A igreja tem buscado a presença de Deus. Uma vigília como essa é em reação a esta situação, mas eu creio que chegamos no momento em que precisamos que esta enfermidade seja apartada do mundo, para que nós possamos, com mais liberdade, com mais segurança, podemos continuar a nossa missão. Então, feche seus olhos onde você está e vamos buscar a presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra e pedimos a presença do Teu Espírito conosco. Antes, porém, Senhor, intercedemos por pessoas especiais por quem temos orado. Agradecemos pela cura milagrosa na vida do irmão Enoque e pedimos que continues abençoando a vida do irmão José Roberto e também a vida de todas as outras pessoas que estão, de alguma maneira, precisando de atenção especial de Ti, no aspecto da saúde, aqueles que estão infectados com a Covid-19, aqueles que estão internados, aqueles que estão em UTIs, aqueles que estão com respiradores. Meu Deus, especialmente os Teus filhos, que Tu olhes com misericórdia nesse momento e dê a eles uma oportunidade, se assim for da Tua vontade. Pedimos também, nosso Deus e Pai, que esta enfermidade, conforme muitas crianças têm orado, e também todos nós, que esta enfermidade que assola a humanidade seja banida, e que nós possamos voltar como igreja às nossas atividades normais, e que a partir disso nós possamos cumprir nossa missão com poder, e que assim possamos proclamar a mensagem, e o mundo possa ouvir que Jesus virá em breve. Ao agora abrirmos a Tua Palavra mais uma vez, envia Teu Espírito. Estamos falando do Espírito, mas não queremos abrir mão da atuação dEle em nossa vida. Portanto, Senhor, fala profundamente ao nosso coração. Foi Teu Espírito que inspirou este livro sagrado, o qual vamos ler agora. Que Ele venha iluminar a nossa mente, que Ele venha dar discernimento espiritual para todos nós, e que Ele venha tocar os nossos corações e nos levar a decisões ao Teu lado. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A volta de Jesus é a nossa mais bendita esperança.
Esse é o sonho acalentado no nosso coração e é um sonho compartilhado com grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história bíblica e da história cristã. Desejamos o dia em que veremos Jesus voltando em glória, em que os céus se rasgarão e revelarão a face daquele que nós aguardamos há tanto tempo. Como igreja, porém, um sério inconveniente tem atrapalhado o cumprimento desse sonho. E este inconveniente condicional está relatado no livro de Mateus capítulo 24, versículo 14, é um texto que nós conhecemos muito bem, que diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a toda nação, então virá o fim. Logo, a volta de Jesus, com base nesse texto, está condicionada à pregação do evangelho a todas as pessoas, a todo o mundo. Eu digo que esse é um sério inconveniente porque os números não estão ao nosso favor. O mundo tem cerca de 7 bilhões de habitantes, a Igreja de Deus, cerca de 20 milhões de habitantes, é uma desproporção muito grande. O crescimento populacional do mundo vai muito mais rápido do que nossa capacidade de crescermos como povo, portanto, de nossa capacidade de evangelização. E isso faz com que nós nos incomodemos, porque nós sabemos, conforme eu disse, conforme a Bíblia ensina, que a volta de Jesus, ela é condicionada, de certa maneira, com a pregação do Evangelho. E por conta disso, nós existimos como igreja, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, nós temos as nossas instituições para isso, nós temos as nossas igrejas para isso, nós fazemos tudo o que fazemos para que o mundo seja alcançado com esta mensagem, porém, nos parece cada vez mais difícil e o nosso sonho cada vez mais distante. E isso muitas vezes nos frustra ou nos leva, às vezes, a tomar algumas medidas para tentar contribuir para que isso ocorra. Mas a realidade é que nós nos parecemos cada vez mais distantes dessa realidade, para sermos honestos com os números e com as estatísticas. E a pergunta que surge então é: o que fará com que a igreja de fato tenha poder para pregar o Evangelho? O que fará para que a igreja de fato tenha capacidade e competência para cumprir sua missão? Seriam os métodos? Seriam as formas humanas? Ou haveria uma outra resposta, uma outra solução que poderia abrir portas e caminhos para que a igreja de Deus cumpra cabalmente a sua missão e nós vejamos Jesus voltar em nossa geração? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 6, e nós vamos estudar um relato da vida de Daniel, o profeta Daniel, bastante conhecido, que vai ilustrar os pontos que eu acredito que sejam essenciais para que nós entendamos como a igreja de Deus vai cumprir a missão. Daniel capítulo 6 é o famoso episódio da vida do profeta, em que ele é lançado na cova dos leões, de onde ele é liberto milagrosamente pelo poder de Deus. Por ocasião do capítulo 6 de Daniel, o profeta estava com 86 anos, cerca de 86 anos. Era o ano 538 antes de Cristo, primeiro ano do rei Dario. Uma informação contextual para você: o capítulo 6, ou os fatos narrados no capítulo 6, ocorrem no mesmo ano dos fatos narrados no capítulo 9. Na realidade, o capítulo 9 apresenta a oração do profeta, a lindíssima oração do profeta em arrependimento coletivo pela nação, para que Deus cumprisse sua promessa e livrasse a nação dos judeus do cativeiro e fizesse com que eles retornassem para Jerusalém. E a resposta a esta oração, que vem em forma da explicação da profecia das 70 semanas e da explicação de Daniel 8,14, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Muito bem, Daniel estava com 86 anos, portanto era velhinho, havia trocado o império, os babilônios haviam passado e agora quem dominava o mundo eram os medo-persas, e era o primeiro ano do primeiro rei do império medo-persa, o rei Dario. Daniel era um homem tão especial, tão diferente, que ele se manteve como um
um estadista, mesmo quando houve uma troca de liderança no mundo, e ele continuou servindo ali na corte. E ele, segundo o relato bíblico, fazia parte da tríade mais importante de líderes do Império Medo-Persa. Havia 3 presidentes e Daniel era um deles. E diz o relato bíblico que Dario, o imperador do mundo, pensava em constituir Daniel como o mais importante e preeminente líder do Império Medo-Persa, que englobava praticamente todo o mundo conhecido da época. Daniel, com 86 anos, estava nessa condição. Eu quero meditar com vocês em 3 características da vida de Daniel que ilustram, conforme eu disse, a condição da igreja que cumpre cabalmente a missão e que leva o evangelho a todo mundo pelo poder de Deus. Veja o que diz o versículo 3, Daniel 6, versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Para um pouquinho aí, porque é daqui que nós vamos partir. Diz o texto que Daniel se distinguia entre os 3 mais importantes líderes abaixo do imperador e entre todos os presidentes que presidiam sobre todas as províncias do mundo inteiro, representantes do Império Medo-Persa em todas as nações subordinadas àquele reino, porque Daniel tinha um espírito excelente. Observe que a expressão espírito excelente é a perspectiva da avaliação de um poderoso imperador. É a perspectiva de Dario, para descrever a condição moral e a situação de Daniel como pessoa, a personalidade de Daniel, a capacidade de liderança, a pacificação de Daniel, a capacidade de gerir projetos, de lidar com pessoas, a capacidade moral de Daniel, conforme eu disse. A expressão que emerge do texto, provavelmente aludindo à própria maneira humana de um imperador pagão avaliar, esse homem tem um espírito excelente. Então o homem identifica Daniel como alguém excelente, dotado com uma capacidade espiritual acima da média, muito diferente, excelente. Daniel tinha excelência em seu espírito. E que espírito excelente é esse? É bom lembrar que essa não é a primeira vez no livro do profeta Daniel em que ele é descrito dessa maneira pelas pessoas importantes do império. Por exemplo, no Império Babilônico, no finalzinho do Império Babilônico, a rainha mãe, quando o atônito rei Belsazar não sabe o que fazer quando aparecem as inscrições nas paredes, aquelas que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, ela diz para o rei convidar a sala onde estava havendo aquele banquete orgíaco que derivou naquele juízo sobre Babilônia e na condenação de Babilônia. Ela diz: olha, há um homem, capítulo 5, versículo 11, há um homem no teu reino, que tem o espírito dos deuses santos. Observe que o espírito excelente de Daniel no capítulo 6, no capítulo 5, é referido como o espírito dos deuses santos. Naturalmente nós sabemos que não existem deuses santos. Aqui de novo é uma perspectiva pagã para tentar traduzir a realidade moral e espiritual de um homem diferente como Daniel. Ela diz: ele tem o espírito dos deuses santos. Traduzindo, portanto, em boa teologia bíblica, nós diríamos que Daniel tinha o espírito do Deus santo. Por isso ele tem um espírito excelente, por isso ele se distingue entre os homens mais nobres e os líderes mais importantes do mundo em sua geração. E essa também não foi a primeira vez em que ele é referido dessa maneira. Se você voltar um pouquinho ao capítulo 4, versículo 8, você vai encontrar o grande Nabucodonosor usando a mesma descrição para Daniel. Capítulo 4, versículo 8, ele diz: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Observe que para os babilônios e medo-persas não havia dúvida a respeito do fato de que Daniel era diferente, porque nele havia o Espírito de Deus. Então quero dizer uma coisa a você de início:
a respeito do inconveniente da pregação do Evangelho. Esse inconveniente porque é difícil de ser alcançado, e é inconveniente porque ele é condicional em relação à nossa mais bendita esperança, que é a volta de Jesus. O Evangelho a todo mundo é a condição para que Jesus volte. E Daniel nos ensina que a maneira da igreja ser distinguida na humanidade, a maneira da igreja ser percebida, da maneira da igreja ser ouvida, que a forma que a igreja tem para ser relevante, impactante e mexer com as estruturas desse planeta não é outra senão uma igreja que recebe a plenitude do Espírito de Deus, a tal ponto que as pessoas olhem para nós e percebam: eles têm um espírito excelente, eles têm o espírito dos deuses santos na linguagem deles, que eles percebam que nós temos o Espírito Santo de Deus. É muito interessante você perceber que a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Daniel derivou em ações que os homens puderam caracterizar como excelentes. Imagine você, Daniel, por exemplo, administrando os negócios do reino. Excelência. Tudo que Daniel coloca a mão prospera. Daniel é honesto, Daniel é virtuoso, Daniel é pacificador, Daniel é amável, Daniel é prudente, Daniel tem discernimento. Daniel sabe o seu lugar, Daniel sabe colocar as palavras, Daniel sabe a hora de entrar, Daniel sabe a hora de sair, Daniel é honesto, Daniel é prudente, Daniel é puro, Daniel é excelente. Todas essas virtudes, elas não são naturais para o espírito humano. O espírito humano por si mesmo, ele, em derivação do pecado, o espírito humano é egoísta, é invejoso, é precipitado, não tem essas virtudes naturais. Elas só podem ser atribuídas a nós e identificadas em nós por alguma coisa externa que vem de Deus, a atuação do Espírito Santo em nós. Isso nos alcança na esfera individual, mas isso está prometido para nós na esfera coletiva, corporativa, e é isto que vai abalar as estruturas do mundo e vai atrair a atenção do mundo para a igreja e para a sua mensagem. É por isso, meus queridos amigos, que o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é nossa mais severa e urgente necessidade. Nós deveríamos estar clamando por esse batismo. Como diz o próprio Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele fala isso no contexto da promessa do Espírito Santo. É tempo da igreja se levantar em oração e em clamor. E eu louvo a Deus, pastor Gilson, por esta iniciativa, porque aqui nós estamos buscando o Espírito Santo. É o propósito dessa vigília. É o propósito das milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento receber o batismo do Espírito Santo, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso contexto e no mundo. O que o Espírito Santo fez na vida de Daniel, o que ele pode fazer em nossa vida? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o Espírito Santo coloca você na contramão do mundo, porque o Espírito Santo coloca em você, que recebe o Espírito Santo, os princípios do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus são diferentes dos princípios que regem este mundo. E naturalmente isso deriva em inveja por parte daqueles que estão à nossa volta e eventualmente até em perseguição. Foi isso que Daniel experimentou. Diz o versículo 4 do versículo 6, que em face da excelência de Daniel, e que porque o rei queria colocá-lo como o mais importante líder do império depois dele, os demais líderes, percebendo que não poderiam achar nem culpa alguma nele, porque ele era fiel, e nele não se achava nenhum erro, nem culpa, se iraram contra ele e tramaram contra ele, para lhe tirar a vida. Então, é bom que você saiba que o Espírito de Deus coloca você na contramão do mundo, e foi isso que fez com Daniel. O Espírito de Deus na vida de Daniel, produzindo virtude e excelência, atraiu a inveja e a ira de inimigos dirigidos
pelo outro espírito, ou o espírito do inimigo de Deus. Diz o versículo 5 que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que esses homens estão falando aqui é o seguinte: é que a única maneira de eles perseguirem Daniel, de eles tentarem alguma coisa contra Daniel, é se eles colocarem Daniel numa situação em que ele terá que escolher entre seguir as leis de Deus e seguir as leis do mundo. Enquanto não havia discrepância ou diferenças grandes entre as leis dos homens e as leis de Deus, Daniel ia muito bem, agradando tanto a Deus quanto o imperador. Então eles disseram: nós precisamos produzir uma lei humana que esteja em oposição à lei do Deus de Daniel, porque nós temos a certeza que se Daniel tiver que optar entre servir e adorar o seu Deus, ou servir e adorar ao imperador, ele optará por servir o seu Deus, e isso atrairá a ira do imperador contra ele, e com isso nós tiraremos Daniel do nosso caminho. Observem, eles dizem aqui: não acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Que coisa extraordinária! Que coisa maravilhosa, a certeza do inimigo de que um homem é fiel e que não haverá circunstâncias humanas que farão de Daniel desobediente à lei do seu Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o tipo de coisa que o Espírito Santo faz na vida de quem o recebe. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele produz o carisma do Espírito, ele produz dons do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele pode operar curas, ele pode operar milagres, ele pode nos capacitar para o cumprimento da missão. Mas a obra mais primária do Espírito Santo na vida de uma pessoa é produzir na vida dessa pessoa moralidade do céu. Portanto, é produzir o fruto do Espírito, que em outras palavras significa inscrever a lei de Deus no coração, encravar no coração do fiel a lei de Deus, fazendo com que a pessoa se mantenha fiel. É importante que você saiba que a promessa da nova aliança, que tem que ver com a atuação do Espírito Santo, é esta, em Jeremias capítulo 31, versículos 33, versículos 31 a 33, que é inscrever a lei de Deus no coração. O profeta Ezequiel repete a mesma ênfase no capítulo 36, versículos 26 e 27, dizendo que Deus aspergiria a água sobre o seu povo, a água do Espírito, e que essa água produziria fidelidade à lei de Deus. Portanto, entenda uma coisa em nome do Senhor Jesus: você que é um cristão adventista do sétimo dia, ou você que ainda não é um adventista do sétimo dia, você que é membro de outra denominação, com todo respeito e carinho, quero dizer a você uma coisa: a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa leva essa pessoa à fidelidade irrestrita à lei de Deus. Não existe atuação do Espírito Santo que permita a quebra da lei de Deus. Não existe atuação do Espírito Santo na vida de alguém que sancione a quebra de um mandamento. Então, se você acredita que recebeu o Espírito Santo de Deus, não se iluda com supostos carismas e dons eventualmente atribuídos ao Espírito Santo. A primeira prova de que você foi batizado com o Espírito Santo é se você está acomodado à lei eterna e imutável de Deus. Se Deus está escrevendo a sua lei no seu coração, o decálogo integralmente em sua vida, os 10 mandamentos irrevogáveis de Deus, essa é a atuação primária do Espírito Santo. Não se esqueça que disse Jesus no Evangelho de João, que o Consolador viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o que é o pecado, senão a quebra da lei de Deus? Portanto, o Espírito Santo vem para nos evidenciar a lei, primeiro para escrever em nosso coração e para revelar a nossa dissonância em relação à lei e nos acomodar a ela. Então não existe Espírito Santo, nem batismo do Espírito Santo, que sancione quebra da lei de Deus. Eu estou falando de todos os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, que requer a observância do sábado.
Se a sua denominação ensina o batismo com o Espírito Santo, mas não ensina você a fidelidade a todos os mandamentos da lei de Deus, lamento te informar, mas preciso te dizer em nome de Jesus, como atalaia que Deus me constituiu, de que isto não é verdade. O Espírito Santo vem para produzir fidelidade à lei de Deus, e é isso que nós estamos vendo aqui. Observe que o Espírito de Deus que havia em Daniel o levou a ser fiel irrestritamente à lei de Deus e o colocou na contramão do mundo, na rota de colisão com o poder mais forte do império mundial da época. Veja o que eles dizem: não acharemos nada se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja o versículo 6. Então estes presidentes, inimigos de Daniel, foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. A fala dos hipócritas. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, todos, né? Estão incluindo todo mundo aqui. Esse é um argumento falacioso. Todas essas pessoas que tu constituíste como líderes, concordam, eles dizem, em que o rei estabeleça um decreto, observe a palavra decreto aqui, e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E diz o texto que o rei assinou esse decreto. Observe a pretensão diabólica. O rei tem uma lei que não pode ser revogada. A lei dos medos e persas não pode ser revogada. Mas eu pergunto a você, qual é a lei que realmente não pode ser revogada? Se a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada, quanto mais a lei de Deus. Por que esses homens usados por Satanás pretendem que Daniel mude a lei de Deus, ou seja, descumpra a lei de Deus, quando eles admitem que há leis humanas, portanto, inferiores às leis do Deus verdadeiro, que não podem ser mudadas? Observe que a pretensão diabólica é sempre essa. Ele quer puxar para si aquilo que é devido a Deus. A lei de Deus é eterna e imutável e não pode ser revogada. Mas Satanás, ao longo da história, ele fará isso de novo. Ele tem feito e fará decretos que pretendem estabelecer alterações na lei de Deus e levar as pessoas a descumprir a lei de Deus, porque ele quer desviar de Deus a adoração que lhe é devida e que lhe é prestada quando somos fiéis à sua lei. Quando quebramos a lei de Deus, nós desviamos de Deus a adoração e adoramos aquele que estabeleceu os decretos, que no fundo, é o próprio inimigo que atrai para si aquilo que é próprio a Deus. Pense nisso. Um decreto que não pode ser revogado. Esse decreto não pode ser revogado, é humano, mas o decreto que não pode ser revogado, de verdade, é o decreto de Deus, a sua lei. É muito interessante você perceber isso daqui em conexão com o capítulo 7, versículo 25. Você sabe que o capítulo 6 de Daniel é a narrativa, o capítulo 7 é uma profecia. E no capítulo 25, falando sobre um poder semelhante a este dos medos e dos persas, mas que neste contexto aqui atuou na Idade Média, um poder identificado na profecia como chifre pequeno, diz que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você conhece a profecia.
Durante 1260 anos, esse poder diabólico, identificado como chifre pequeno, pretendeu mudar a lei de Deus, a eterna lei de Deus. E é muito interessante um detalhe aqui nesse verso, o verso 25, capítulo 7, 25, porque é uma das poucas ocorrências na Bíblia em que a palavra lei de Deus é referida com um termo que é traduzido também como decreto. A palavra lei na Bíblia geralmente é a tradução da palavra hebraica Torá, que está relacionado com ensino, mas aqui é uma outra palavra que remete e também é traduzida com o contexto de decreto. Parece que aqui Daniel está querendo contrapor os decretos de Deus, que são realmente irrevogáveis, que são eternos, com os decretos humanos, pretensiosos decretos humanos, que pretendem violar a consciência das pessoas e levar as pessoas a desobedecer a Deus, sob a justificativa mentirosa de que são decretos que não podem ser descumpridos. Os decretos que não podem ser descumpridos são os eternos decretos de Deus, revelados em sua palavra, revelados no Decálogo, a eterna e imutável lei de Deus. Bom, o decreto foi feito. Esse pretensioso e mentiroso decreto que não poderia ser revogado. Qual foi a reação de Daniel a esse decreto? Diz o versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Além de lhe dar um espírito excelente, além de lhe dar um espírito fiel irrestritamente aos decretos imutáveis de Deus, o Espírito de Deus também dirige os olhos daqueles sobre quem Ele está, para aqueles cuja vida está plenamente preenchida por Ele. Ele dirige os olhos dessas pessoas para o céu, para o santuário celestial. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque aqui diz o texto que Daniel orava 3 vezes por dia. É provável que essas 3 vezes por dia estejam se referindo às orações que eram feitas no santuário, de manhã e de tarde. E além dessas 2 orações, Daniel acrescentou uma terceira, porque era um homem piedoso, que buscava a Deus continuamente. Porém, não havia templo em Jerusalém neste período. Havia ruínas do templo em Jerusalém. O templo havia sido devastado e destruído por Nabucodonosor. Porém, em cumprimento às profecias de Deuteronômio e depois da oração de Salomão na inauguração do templo, Daniel, no cativeiro em Babilônia, estava orando 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Por que Daniel ora na hora da oração, da manhã e da tarde, se não há sacrifício sendo oferecido no templo de Jerusalém, não há sacerdotes lá? Daniel faz isso porque Daniel entende que aquele santuário que estava destruído em Jerusalém, ele era símbolo de um santuário maior, não feito por mãos humanas, portanto que não pode ser destruído, no qual se opera a salvação de todos aqueles que buscam a Deus, e esse santuário é o santuário celestial. Então, distante de Jerusalém, 500 quilômetros, Daniel se volta para lá, mas seus olhos, na verdade, estão se voltando para Jerusalém celestial, onde há um santuário, no qual Deus habita, e no qual Deus opera a obra de salvação, e no qual Deus dirige os negócios desse mundo, no qual Deus controla a história, no qual Deus decide e coloca ponto final, quando Ele pretende assim o fazer. E Daniel está orando 3 vezes por dia. É muito possível que o tema das orações de Daniel, aqui, nessas 3 vezes por dia, que ele fazia em sua janela voltado para Jerusalém, seja
a oração retratada no capítulo 9. E o que Daniel está orando no capítulo 9? Ele está orando para que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus perdoe o seu povo e que Deus cumpra a sua palavra, porque estava profetizado pelo profeta Jeremias que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, e os 70 anos estavam terminando e aparentemente não havia movimentação política para que o povo voltasse de Babilônia para Jerusalém, e Daniel entende que ele precisa clamar para que Deus cumpra a sua promessa. E não é um decreto humano, produzido pela inveja de seres humanos e pela ira do diabo, que vai tirar Daniel do propósito de sua missão, de clamar para que Deus cumpra a sua promessa. O povo deveria voltar para Jerusalém, e Daniel está insistentemente clamando para que Deus cumpra essa promessa. Mas há um decreto, no decreto há uma ameaça de morte. Daniel não está preocupado com a sua vida, Daniel está preocupado com a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Daniel também não quer parar de orar publicamente, porque ele não quer nem dar a impressão de que ele se subordina a um decreto que estabelece um homem como uma divindade, porque o decreto dizia que ninguém podia orar a nenhum outro Deus, a não ser ao próprio Dario. Então Daniel quer deixar muito claro: eu não me subordino a isso, eu só adoro ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, ao Deus dos céus. Mais do que isso, Daniel, como eu disse, está orando para que Deus cumprisse a sua promessa. 70 anos de cativeiro, o povo deveria voltar para Jerusalém. Os 70 anos estavam se cumprindo, e Daniel estava clamando para que Deus cumprisse a sua promessa. Muito bem. Vocês sabem o que aconteceu como resultado desta ousadia santa do profeta. Rapidamente ele foi denunciado ao rei Dario. O rei Dario percebeu a estratégia dos seus secretários e inimigos de Daniel. Porém, a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Se a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada, Daniel precisa ser lançado na cova dos leões. Que final trágico para um homem com espírito excelente! Que injustiça para um homem que pretendia ser um representante diplomata do céu! Não me parece justo que Daniel termine despedaçado por feras bestiais numa cova fétida. Mas esse é o destino traçado pelos decretos humanos que não podem ser revogados. Esse é o destino traçado pelos valores que imperam neste mundo pecaminoso. Daniel foi condenado à cova dos leões. E é interessante que o rei Dario diz uma coisa a Daniel no versículo 16, em tom de tristeza e em tom de certa incredulidade. Ele diz: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Observe que o rei Dario, que faz decretos que não podem ser revogados, ele que tem toda a autoridade no mundo, do mundo em suas mãos, não pode livrar o seu súdito da sua própria ira. Então, Daniel, o teu Deus, esse que você resolveu servir, ao invés de me servir, que ele te livre. O teu Deus a quem tu continuamente serves. Aqui entra uma palavra muito interessante, a palavra continuamente. A palavra continuamente aqui está associada com a palavra utilizada na Bíblia para se referir à obra dos sacerdotes que continuamente adoravam a Deus no templo. A palavra hebraica tamid é traduzida como contínuo. É uma palavra associada ao exercício sacerdotal. De certa maneira, o rei está reconhecendo que Daniel é um sacerdote em Babilônia, porque ele, tamid, continuamente serve ao Deus do céu. Não tem templo em Jerusalém, mas Daniel vive com os olhos no céu. Daniel está cercado por templos babilônicos.
Os mais lindos templos, as mais diversas divindades são adoradas, badalam os sinos, disputando a atenção de fiéis em toda a metrópole da Babilônia. Porém, Daniel adora um Deus que não tem templo na terra. Daniel é diplomata e sacerdote de um Deus cujo templo é no céu, e é para lá que Daniel dirige a sua atenção, porque ele sabe que é do céu que vem o socorro verdadeiro para aqueles que são fiéis. Daniel é um sacerdote do Deus Altíssimo, no meio do paganismo babilônico. E aqui quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Você que, como eu, deseja que o mundo inteiro seja abalado e impactado com a mensagem do Evangelho, nós precisamos ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós estamos cercados por templos babilônicos por toda parte. Templo do consumismo, templo do sensualismo, templos religiosos de religiões falsas estão aí disputando a nossa atenção, acossando a nossa vida. Se nós queremos de fato sermos pessoas distinguidas por nossa excelência e por nossa fidelidade, e com isso bradarmos para o mundo a mensagem que o salvará, nós precisamos ser continuamente servos do Deus Altíssimo, diplomatas desse Deus verdadeiro, no meio da Babilônia em que nós vivemos. Mesmo que isso nos lance nas terríveis covas de leões que vêm para agredir e ferir servos desse Deus, que nós nos mantenhamos fiéis, continuamente, sacerdotalmente fiéis, servindo a esse Deus verdadeiro. Bom, Daniel foi injustamente lançado na cova dos leões. Estranhamente, os leões não abriram a boca para devorar o velhinho, o idoso Daniel. Vocês conseguem imaginar o drama dessa cena? Um homem justo, nobre, excelente, idoso, experiente, sábio, é lançado com violência dentro de um buraco, dentro de um calabouço. Uma pedra é fechada e ali existem feras não alimentadas para devorá-lo. Vocês conseguem imaginar o impacto dessa cena? O coração da Babilônia estava estremecido com esse fato. Pensem comigo, um alto dignatário do Império Mundial foi condenado à morte, amigo do rei, amigo a tal ponto de o texto revelar que o rei perdeu o sono. Não é qualquer pessoa. Os olhos do mundo se voltaram para aquela cova escura. O espetáculo do corpo destroçado pelas feras. Se houvesse redes sociais, se houvesse televisão naquela época, se houvesse redes sociais e televisão, seria transmitida ao vivo a condenação de Daniel. E o sadismo das pessoas levariam as pessoas ali à cova para ouvir o rugido dos leões e o esmigalhar dos ossos do profeta. Porém, estranhamente, os leões estão mansos. De uma maneira muito esquisita, os leões não parecem famintos. O que o mundo não sabe é que o Filho de Deus, que já havia aparecido na fornalha, apareceu ali também e fechou a boca dos leões. É isso que Deus faz com a sua igreja quando Ele a batiza com o Espírito Santo. Ele aparece para defendê-la e para protegê-la. Porque quando Deus batiza a sua igreja contra o Espírito Santo, o mundo se volta contra ela.
A fogueira da perseguição é acesa contra ela, os leões rugem contra ela, e a inveja impera contra ela, e a ira de Satanás se dirige violentamente contra ela. Mas batizada plenamente com o Espírito Santo, a igreja de Deus é defendida por Miguel, que se levanta. É por isso que Miguel é um personagem muito importante no livro de Daniel. Miguel, que é Jesus, ele se levanta no capítulo 12, para defender seu povo. E por que Daniel pode falar que Miguel se levantará no futuro para defender o povo de Deus, quando as bestas se levantarem para perseguir mais uma vez ferozmente o povo de Deus batizado com o Espírito? Por que Daniel pode falar que Miguel se levanta? Porque Miguel já havia se levantado para defender seus amigos e também a si mesmo. Daniel tem experiência da fidelidade e da defesa do anjo do Senhor. A noite passou, e o rei, num misto de incredulidade e fé, nesse paradoxo no coração de um homem que está sendo influenciado pela pregação do Evangelho na vida de Daniel, o rei vai à cova dos leões. E ele pergunta, no versículo 20, dar-se-ia, deixa eu ler antes, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Que coisa linda alguém dizer isso de outra pessoa. Daniel, servo do Deus vivo. Você não é meu servo, Daniel, você é servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, aqui ele repete a expressão, tenha podido livrar-te dos leões? Seria o seu Deus tão forte a ponto de fechar a boca de leões? Ele não sabe que o Deus de Daniel foi quem criou os leões? Ele pergunta, nesse misto de incredulidade e fé, nessa fé incipiente, infantil que está surgindo em seu coração. Então Daniel falou ao rei: vive eternamente o meu Deus enviou o seu anjo, o anjo que defende o povo de Deus, e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diz o texto que o rei se alegrou-se sobremaneira, e mandou tirar de Daniel da cova dos leões, e mandou jogar os seus inimigos ali. E diz o texto que os leões não se fizeram de rogados, estavam com fome, e devoraram os inimigos de Daniel. Eu quero concluir essa mensagem da maneira como eu comecei. Eu disse a vocês que a volta de Jesus é a nossa mais bendita esperança. Porém, eu disse a vocês que ela está condicionada com algo que tem se tornado cada vez mais um sério inconveniente para todos nós. A volta de Jesus se dará, de acordo com Mateus 24:14, depois que o evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. E nós estamos nos debatendo com este inconveniente, porque o mundo cresce e a igreja parece não conseguir acompanhar. E a nossa esperança parece que fica mais longe. Quando Jesus voltará? Jesus voltará quando o evangelho for pregado. O mundo é grande demais, a igreja não parece tão grande, embora maravilhosa, não parece tão grande. Como Jesus voltará nessa situação? Vocês sabem que o rei Dario é o imperador do mundo. Todo o mundo conhecido está sob a jurisdição deste homem. Ele faz decretos que não podem ser revogados. Ele tem 120 governadores que presidem por ele toda a humanidade. Ele faz chover no planeta Terra. Um decreto de Dario chega aos limites mais longínquos do planeta. Dario tem representantes em todas as partes do mundo que fazem a sua vontade.
Dario, que havia feito um decreto para condenar aqueles que não orassem assim, esse decreto acabou atingindo Daniel. Agora Dario faz um outro decreto. Eu queria convidar você a ler o decreto de Dario. Daniel capítulo 6, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Versículo 26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, observem, faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, eu pergunto a você, qual é o domínio do reino de Dario Medo? Todo o mundo. Preste atenção. O domínio do reino de Dario é todo o mundo conhecido. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu vou traduzir para você. O evangelho eterno foi pregado a todo o mundo em um só dia, por conta da fidelidade irrestrita movida pelo Espírito de Deus que havia no coração de um homem. Em um dia, em uma canetada, Dario pregou o evangelho a todo o mundo conhecido. Daniel não precisou de redes sociais, embora elas sejam maravilhosas, estamos usando elas agora. Daniel não precisou de ter formação teológica, mestrado e doutorado. Daniel não precisou de ter um templo, uma instituição religiosa ativa no povo de Deus no seu tempo. Daniel só precisou de uma coisa, na verdade de uma pessoa: a plenitude do Espírito Santo em sua vida. E esta plenitude o levou à irrestrita fidelidade a Deus. Esta fidelidade atraiu a perseguição. E Daniel bradou com fidelidade para que o mundo inteiro conhecesse que o seu Deus é o Deus que conduz a história. Na cova dos leões, Daniel pregou o evangelho para o mundo inteiro. E isto foi traduzido pelo decreto do rei Dario. Você está preocupado se a igreja vai ou não cumprir a sua missão? Não se preocupe com isso. A missão é de Deus e Ele a cumpre no poder do Espírito Santo, recebido no coração de gente fiel como Daniel. Deixa eu dizer uma coisa. Como é que o evangelho vai chegar a todo mundo? Com gente como você. Se você hoje decidir acolher com fé o Espírito Santo em sua vida e começar a clamar insistentemente pelo batismo e plenitude do Espírito em sua vida, você será um poderoso instrumento de Deus para que o mundo inteiro saiba que Jesus é o Deus eterno que salva, que livra, que liberta e que em breve Ele voltará para buscar os seus filhos fiéis. É assim que a igreja vai cumprir a sua missão. Os métodos e estratégias têm seu lugar. E nós não precisamos ficar ansiosos tentando contextualizar demais a nossa mensagem, traduzir demais a nossa mensagem para que o mundo nos enxergue como relevantes e muitas vezes até adulterando nossa mensagem para que as pessoas possam ser alcançadas. Deus não precisa dessas ajudinhas humanas. Deus só precisa de gente fiel com o coração aberto, cheio do Espírito Santo. Porque esta fidelidade produzida pela lei de Deus, escrita no coração, pela influência do Espírito, esta fidelidade é o brado que alcança o mundo.
E Deus está chamando você para ser como Daniel em nossos dias. O texto termina dizendo, o capítulo 6 termina dizendo, versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quem é Ciro, o persa? Ciro foi aquele que Deus usou para tirar o povo de Babilônia, o povo judeu de Babilônia, e fazer esse povo voltar para Jerusalém. Ciro, então, se torna um tipo de Cristo que tira o seu povo de Babilônia e leva para Jerusalém celestial. Por que isso é importante no contexto em que estamos falando? Porque o povo só sai de Babilônia e vai para Jerusalém quando há plenitude do Espírito Santo neste povo, e Daniel aqui é um representante desse povo. O povo de Deus só vai sair de Babilônia e vai adentrar os portais da Nova Jerusalém pelo Ciro típico, ou antítipo, o grande Ciro, Jesus Cristo. Essa libertação só vai acontecer quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, e aí nós vamos sair da Babilônia deste mundo e vamos para Jerusalém celestial. É interessante, porém, paradoxal aqui, que o Daniel que clamou tanto por esta bênção, não foi para Jerusalém terrestre. Daniel provavelmente morreu em Babilônia. Sabe por quê? O livro de Daniel mesmo diz, de que o Daniel que aspirava pela libertação do cativeiro babilônico e o retorno para Jerusalém terrestre, descobriu, nessas profecias que ele nos ensina, que existe uma Jerusalém superior, para a qual ele irá no fim dos dias. Por isso o capítulo 12 diz, Daniel, descansa agora, porque nos últimos dias você se levantará para receber o seu galardão. E sabe qual será o galardão de Daniel? Entrar em Jerusalém celestial. E este é o galardão que Deus tem reservado para todos aqueles que recebem o Espírito Santo, se tornam fiéis irrestritamente à lei de Deus, porque essas pessoas são usadas poderosamente por Deus para dar a última mensagem de advertência à terra. E assim Jesus volta e nós entramos em Jerusalém celestial. Se você deseja viver esta situação, se você deseja que essa seja a sua condição, se você deseja receber o Espírito Santo e ser irrestritamente fiel a Deus e usado por Ele, eu convido você a fechar seus olhos e clamar mais uma vez pelo batismo do Espírito Santo. Nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo. Que a Tua lei seja escrita no nosso coração pela influência do Espírito. Que nos faça, Senhor, irrestritamente fiéis a Ti. Que o Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito, Senhor, nos tire de Babilônia e que o Espírito nos coloque em Jerusalém celestial. Senhor Deus, usa-nos como instrumentos vivos em Tuas mãos, para que o mundo saiba que Tu és o único Deus verdadeiro e que Teus decretos, os Teus decretos, a Tua lei é eterna, os Teus decretos são irrevogáveis e nós só nos subordinamos a esses decretos, porque são eles que produzem a verdadeira justiça e que são eles os verdadeiros princípios do reino eterno que Tens preparado para todos nós. Batiza-nos com Teu Espírito, nós clamamos mais uma vez, em nome de Jesus.